Bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos. Como você está? Tudo bem? Esperamos que sim. Na manhã deste domingo, mais uma vez, estamos juntos para estudarmos a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, o nosso Deus. Domingo, primeiro dia da semana, o dia que a Igreja do Senhor Jesus se reúne para celebrar a ressurreição, para celebrar a vitória de Jesus sobre a morte e, claro, para estarmos juntos celebrando a nossa salvação eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós estamos dando sequência a uma série de estudos bíblicos falando sobre a vida do Senhor Jesus, desde o seu nascimento até a ressurreição. Os lances mais importantes, os momentos de destaque, o ministério de Jesus, os ensinos de Jesus, nós estamos aprendendo um pouco mais e fazendo uma relação direta com a nossa vida hoje, aqui e agora. O que aprendemos com a Bíblia e aplicamos na nossa vida para o nosso fortalecimento, o nosso crescimento espiritual. Vamos orar e então vamos dar sequência a esta série A Vida de Jesus. Pai, obrigado por este dia, obrigado por mais uma semana, obrigado pelo cuidado do Senhor, a provisão, os livramentos. E agora, quando estaremos debruçados sobre a Tua santa e poderosa palavra, pedimos, ó Deus, a Tua bênção, a Tua unção, a Tua presença. Queremos, desejamos e precisamos que o Teu Santo Espírito esteja nos conduzindo para aprendermos mais da Tua palavra e estarmos assim obedecendo. Obrigado por esta oportunidade tão preciosa. Oramos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Hoje o tema do nosso estudo, Este come com pecadores. Jesus desafia as autoridades religiosas e mostra com clareza qual é o principal objetivo do reino de Deus, que é alcançar todas as pessoas. A Bíblia diz que Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que enviou Jesus Cristo para a nossa salvação eterna. O versículo-chave para o nosso estudo da EBD Online hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, o versículo de número 51, onde está escrito assim: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Jesus tinha um alvo, um propósito muito específico, ele agia sempre de maneira intencional e agora o texto aqui em Lucas 9 diz que Jesus, quando se aproxima o momento final, a conclusão do seu ministério, com a sua morte e ressurreição, ele caminha em direção a este fim, caminha na direção de Jerusalém, a capital de Israel, a capital do povo de Deus naquele tempo, de uma maneira resoluta, de uma maneira determinada, de uma maneira convicta, porque ele sabia que estava obedecendo à ordem dada por Deus, o Pai. Qual é o alvo do nosso estudo da lição bíblica de hoje? Localizar as ações ministeriais de Jesus e as pessoas a quem ele ministrou. Quais as cidades, quais as regiões, quais os lugares mais importantes e estratégicos que Jesus esteve pessoalmente para ministrar a palavra de Deus e falar sobre a chegada do reino de Deus? E quais as pessoas, quais os grupos específicos de pessoas que ele intencionalmente procurou estar para falar, tirar dúvidas, ministrar, ensinar, admoestar, enfim, trazer a mensagem do Evangelho, as boas novas da salvação e a chegada do reino de Deus, cumprindo a promessa dos profetas do Antigo Testamento. Bom, após a confissão de Pedro, como nós vimos na semana passada, Jesus pergunta: quem eu sou? Tanto para os discípulos quanto para as multidões. A resposta, Pedro, à frente, fala em nome como representante dos 12 e também da multidão. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois também nós temos o momento da transfiguração.
um momento importantíssimo também. Vimos na lição da semana passada as implicações, o valor espiritual, o significado da transfiguração do Senhor Jesus diante dos seus discípulos naqueles dias. A Bíblia vai dizer que agora Jesus, então, é rejeitado não apenas pelos judeus, mas também pelos samaritanos, e nesse momento ele fixa os seus olhos e a direção da sua caminhada para Jerusalém, a capital de Israel, onde tudo seria consumado, onde tudo seria completado, finalizado e definido. Ele fixa o seu rosto em direção a Jerusalém e caminha para lá, também ensinando aos seus discípulos e às demais pessoas sobre a sua morte e a sua ressurreição. Ele estava treinando, capacitando, preparando os seus discípulos, porque depois eles teriam o Espírito Santo de Deus para a sequência deste projeto de Deus para a salvação da humanidade. Essa seção, essa parte, poderíamos dizer assim, central do Evangelho, é comumente chamada entre os teólogos de narrativas da viagem, ou a última viagem de Jesus até Jerusalém. Agora, preste atenção num detalhe muito importante dessa narrativa. Quando Jesus já está em Jericó, esta é a última parada dele antes de entrar em Jerusalém. E sabe qual o dia da semana que Jesus entra em Jerusalém? Exatamente, domingo, o primeiro dia da semana. Depois ele ressuscita no domingo, o primeiro dia da semana. Mais uma vez aqui, uma mensagem sobre a grande questão envolvendo o sábado, o último dia da semana, o dia do descanso, que era, no legalismo da religião judaica, algo tão importante, que eles consideravam e ainda consideram fundamental para a salvação. Jesus, mais uma vez, está aqui dizendo que a graça está acima da lei. E ele entra em Jerusalém exatamente domingo, no primeiro dia da semana, onde ele inicia a última fase da narrativa dos evangelhos, e ele então conclui o seu ministério e se torna o Senhor e Salvador, o Cristo ungido de Deus. Essa seção não aponta para uma jornada direta ou em linha reta para Jerusalém. Lucas, o evangelista, agrupou uma série de ensinos de Jesus de acordo com seus tópicos. Esse longo trecho, são vários capítulos, mostra Jesus exercendo o seu ministério, treinando os seus discípulos mais diretos e também desafiando as demais pessoas, tudo pensando na cruz do Calvário, tudo pensando na sua morte, tudo pensando na sua ressurreição. Aí surge a pergunta que é central para o nosso estudo bíblico da EBD Online hoje. Por onde Jesus passou? Quais os lugares, quais as cidades, as vilas, os povoados, as regiões pelas quais o Senhor Jesus passou a caminho de Jerusalém? A Bíblia menciona diversos lugares onde Jesus esteve e, especialmente em Lucas, retrata estas viagens constantes realizadas por Jesus, juntamente com os 12 que o apoiavam e que estavam ligados mais proximamente a ele. Vamos mencionar aqui os principais lugares onde o Senhor Jesus esteve, começando pela Galileia. Era a região mais fértil, no entanto, ao mesmo tempo, era a região mais pobre, localizada ao norte da Palestina. Coincidia com o território que coube às tribos de Israel, o povo de Deus, no Antigo Testamento, Zebulon, Azer, Naftali e parte de Issacar. Ali houve muita miscigenação de judeus com gentios, levando ao preconceito contra aquela região chamada de a Galileia dos gentios, o que era algo extremamente importante dentro da religião judaica. Cafarnaum, 145 quilômetros de Jerusalém, fazia parte daquela região. E ali Jesus permaneceu por um bom tempo durante a sua vida, durante o seu ministério e a sua pregação também. Judéia, maior região da Palestina, compreendia o território que antigamente
era das tribos de Judá, Simeão, Dan e também de Benjamim. Uma região com muitas montanhas, uma região muito desértica, muito árida, era o centro da vida urbana e também o centro da vida religiosa dos judeus. Naquele cenário, destaca-se naturalmente Jerusalém. Partindo dali estava Betânia, bem perto, 3 quilômetros, Jericó, um pouco mais longe, 24 quilômetros, dentre os principais lugares onde Jesus esteve no seu ministério. Samaria, província central da Palestina, marcada pela abundância dos pastos para os animais. Sua população era formada por israelitas que não foram levados no exílio babilônico e se misturaram com outros povos, outras nações ao longo dos anos. Isso se tornou razão também de forte preconceito por parte dos judeus. Samaria ficava a 57 quilômetros de Jerusalém. Na verdade, havia um ódio, uma barreira enorme entre os judeus e os samaritanos, que eram considerados animais irracionais pelo povo de Deus, portanto, a escória da humanidade. Pérea, região designada no Novo Testamento como o outro lado ou a outra banda, a outra margem do Rio Jordão. Compreendia o lado leste, ou a margem leste do rio, onde o Senhor Jesus um dia havia sido batizado, mas era um lugar importante, especial, base da população judia, bem como cidades gregas. Decápolis, embora estivesse a leste do Rio Jordão, não estava localizada na região de Pérea, mas ao norte dela. Agora, a outra pergunta. Primeiro, nós acabamos de responder onde Jesus esteve, por onde Jesus passou, geograficamente falando. Agora, a próxima pergunta é a quem Jesus ministrou? Quais as pessoas com quem Jesus esteve durante este tempo, durante este período de pregação, de desafio, de convite para que as pessoas o seguissem? 3 grupos distintos são destacados ao longo da narrativa do Evangelho através de Lucas. Jesus se relaciona de forma distinta com cada um desses grupos. Cada grupo tinha uma necessidade, Jesus precisava explicar, mostrar, confirmar verdades diferentes a cada um desses grupos. Então nós vamos ver quais eles eram e o que foi que Jesus fez, falou e ensinou a cada um deles. As multidões. Em Lucas, Jesus constantemente adverte as multidões e chama as multidões ao arrependimento. O Evangelho de Mateus nos mostra multidões acompanhando Jesus desde o início do seu ministério. Importante dizer que arrependimento também foi a palavra-chave da ministração da palavra de Deus por parte de João o Batista. Antes dele, os profetas também, na mensagem que pregavam, sempre estavam falando sobre arrependimento. Agora, o Senhor Jesus também utiliza como o centro da sua mensagem um convite para que as multidões se arrependam. As multidões constituíam um grupo neutro, ligado a Jesus mais pela curiosidade do que por outro motivo mais sério ou profundo. As multidões ouviam falar de Jesus, dos ensinos maravilhosos, as multidões ouviam falar principalmente dos milagres, das ações sobrenaturais de Jesus, e por isso as multidões, com muita curiosidade, se aproximavam, queriam saber quem era aquele, se de fato era o Messias, que poder sobrenatural era aquele que Jesus tinha, não apenas para falar, como para fazer, realizando milagres, curando os enfermos e até mesmo ressuscitando os mortos. O segundo grupo, o grupo dos discípulos. Em Lucas, Jesus ensina os seus discípulos com um foco maior na sua missão como Messias, como Cristo, o Salvador. E também ensina aquilo que estava por vir e a necessidade deles, como discípulos verdadeiros, de um compromisso profundo para que o Senhor Jesus desse continuidade através deles da sua missão, do reino de Deus e da salvação. Se os 12 não tivessem esse compromisso
tão grande, tão profundo, tão verdadeiro, então o ministério do Senhor Jesus seria em vão. Mas os 12, eles faziam parte de um grupo especial, seleto, íntimo, restrito. A eles também outros foram agregados, foram somados. Não eram os únicos que nós podemos chamar de discípulos que seguiam de perto o Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 10, por exemplo, vemos que o Senhor Jesus enviou 70 discípulos para uma viagem missionária. Então não são apenas os 12. Nós vamos ter depois os apóstolos, este sim, um número restrito. Mas os discípulos, os seguidores de Jesus, os 12, agora aqui diz o texto que ele enviou 70 numa viagem missionária, e também nós vamos encontrar Lucas contando que um grupo de mulheres, esse grupo acompanhava Jesus, servia Jesus, contribuía financeiramente para o sustento do ministério do Senhor Jesus. Essas mulheres tinham um chamado especial na caminhada de discipulado do Senhor Jesus Cristo. Elas viajavam com ele, juntamente com os 12, e supriam as suas necessidades, sustentando materialmente o ministério de Cristo. A palavra grega utilizada aqui por Lucas no texto representa a essência do discipulado. Lá está escrito diaconel, prestavam assistência. Esta palavra veio para o português e hoje nós temos na igreja o grupo dos diáconos, que são aqueles que estão prestando assistência, estão servindo especialmente à igreja e ao povo do Senhor Jesus. E, em terceiro e último lugar, um outro grupo com o qual Jesus teve um contato muito grande e direto, os líderes religiosos. Jesus confronta e é constantemente questionado pelos líderes religiosos, inclusive sendo rejeitado por eles e sendo condenado por eles. Por causa desses muitos confrontos de Jesus com os líderes religiosos, e eu diria com ênfase na questão do legalismo, Jesus divide a opinião popular e também a opinião religiosa. Essa liderança religiosa passa a desejar a morte de Jesus, e eles não apenas desejam a morte de Jesus, porque viam nele uma ameaça contra a sua liderança, mas também eles planejam a morte de Jesus. Lemos uma descrição em Lucas 11 da forma como esses líderes religiosos se opunham a Jesus e queriam impedir a todo custo que ele continuasse com o seu ministério. Agora, observe, importante essa informação. Alguns dos assuntos articulados nas disputas entre Jesus e os líderes religiosos foram estes: tradição, autoridade, pureza, legalismo, moralidade, reino de Deus e obrigações legais. Jesus sempre mostrando a eles que estas coisas eram importantes, faziam parte da religião, eram boas, assim como as leis de Moisés, que devemos conhecer e devemos obedecer à palavra de Deus. Mas Jesus sempre tinha um confronto com eles, mostrando que a graça estava acima da tradição. A graça estava acima da autoridade, da pureza, do legalismo. A graça estava acima da moralidade, estava acima destas obrigações legais. Exemplo, era importante dar o dízimo, sim, com certeza. Mas o dízimo não salva, ele não é essencial para a salvação eterna e para o relacionamento do homem com Deus. A dedicação à entrega dos dízimos e das ofertas é secundário, é complementar. Por isso que aqui em nossa igreja, por exemplo, ninguém é obrigado, ninguém é forçado. Não há uma exigência para que a pessoa seja dizimista ou ofertante. É algo do seu coração e do seu relacionamento com Deus e da visão que Deus lhe dá através do mover do seu Santo Espírito para o sustento da igreja, o sustento de missões, o sustento de evangelismo. Então, eles estavam sempre colocando a lei, a tradição, as obrigações cerimoniais acima. Jesus vem e disse, não, estas coisas são boas, são necessárias, são importantes, mas no seu devido lugar. Tanto é verdade que eles criaram muitas leis, criaram muitas obrigações
criaram centenas de exigências que estavam sendo um fardo para os judeus, um fardo para as pessoas e não um motivo de contentamento e de alegria. No decorrer dessa jornada tão longa de Jesus, visitando e pregando em tantas cidades e estando com tantos grupos de pessoas, o evangelista Lucas deixa claro que Jesus está firme, resoluto, determinado e de maneira intencional continua a sua caminhada em direção a Jerusalém, em direção à cruz do Calvário e também ao túmulo, mas principalmente à ressurreição. Jesus estava caminhando com seus próprios pés para se encontrar com a traição, o sofrimento, a dor, a humilhação e a morte. Ele tinha consciência de que este era o propósito, este era o plano de Deus. Ele devia ser o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo e tornar-se o Salvador, o Messias. Interessante esta palavra utilizada aqui pelo autor da revista neste estudo bíblico, a palavra destino. Eu, particularmente, prefiro substituir a palavra destino, que parece muito secular, eu diria até mundana, pela palavra propósitos. Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus tem um objetivo na vida de Jesus e através da vida de Jesus, assim como também na nossa vida. Mas Jesus, ele segue em direção a Jerusalém. Em meio a essa revelação, a oposição que Jesus estava enfrentando crescia cada vez mais e mais, se tornava intensa, principalmente pelos escribas e pelos fariseus. Mas Jesus estava obedecendo ao Pai e sabia que este era o objetivo do Senhor para a sua vida. Ele devia ser o Messias, o Salvador, o Senhor, para a nossa salvação eterna. Obrigado, até o próximo domingo com mais uma EBD Online. Continue conosco, daqui a pouco, às 10h10 desta manhã, o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Também logo mais à noite, às 19h, o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Você está convidado a participar conosco presencialmente no templo da nossa igreja ou aqui online no canal exclusivo do YouTube. Um grande abraço e até o próximo domingo, se Deus permitir.